Olá, hoje nós vamos falar sobre o debate para governadores que foi transmitido pela Bandeirantes neste segundo turno. É, Foi um debate bastante interessante no sentido da cordialidade entre os adversários, né? A gente pensa sempre que o pior, né? A gente sempre espera o jogo mais baixo, mais sujo, quando a gente enfrenta um adversário bolsonarista, né? Mas o Tarcísio foi bastante respeitoso. O Tarcísio, ele e o Haddad, que normalmente é bastante cordial, eles trocaram bastante respeito um pelo outro, né? Foi um debate de bastante ideias, né? Com um debate com algumas propostas que diferenciam um candidato do outro. A forma de pensar o mundo deles é bastante diferente, né? A forma de fazer políticas públicas dos dois candidatos é diferente. A gente não pode cair nessa ideia de que é tudo igual, né? A gente tem uma política do Tarcísio semelhante à política nacional. Inclusive foi uma das características desse debate alinhar as práticas do governo federal, né? Tanto o governo atual, né, o governo defendido pelo Tarcísio, que é o governo Bolsonaro, e o Lula e o Haddad alinhando as suas práticas é, à campanha do Luiz Inácio Lula da Silva, né, o candidato que já foi presidente, né, por 8 anos, 14 anos de governo petista. Então ele trouxe bastante desse embate nacional, foi também é, pauta desse debate que aqui em São Paulo para governadores. É um debate onde os candidatos, normalmente a gente tem, existe candidatos que escondem seus padrinhos. Neste debate para governador de São Paulo não houve essa tentativa de esconder, né? Eles tinham muito prazer em defender os seus candidatos e de deixar bem claro: Tarcísio é Bolsonaro, Haddad é Lula, né? Então, os dois foram ministros dos seus presidentes, né, dos presidentes que eles defendem para essa eleição, né? Tarcísio foi ministro da infraestrutura, Haddad ministro da educação. Então os dois tiveram pés nos governos que eles hoje defendem para a presidência da República e querem trazer para o estado de São Paulo práticas que de fato aconteceu nesses governos federais, né, no governo federal. Na minha opinião, né, e aí é bastante pessoal, eu acho que o Haddad controlou o debate, né? O Haddad demonstrou muito conhecimento da gestão pública, muito conhecimento sobre São Paulo, né? Sobre o estado que ele quer governar, e não porque ele é um acadêmico, e não porque ele é um intelectual, e sim porque ele tem conhecimento e prática, né? Ele é um morador de São Paulo, né? Muito diferente do Tarcísio, que não tinha um histórico aqui na capital, né? Nem no estado de São, principalmente no estado não tinha um histórico aqui no estado de São Paulo e muito menos na capital, né? Como todos sabemos ou já deveriam saber, ele tem uma ligação muito maior com o Rio de Janeiro, que é o seu estado, do que com São Paulo, né? E isso, o Haddad foi prefeito de São Paulo por 4 anos, né? Trabalhou bastante aqui em São Paulo, com acertos e erros, mas está totalmente ligado à sua história política a São Paulo, né? Então isso é um ponto positivo para o Haddad, que fez a diferença no debate. Outro ponto muito positivo para o Haddad
é a segurança das coisas que fez. Então ele é responsável aí pela introdução de alunos de classe média baixa e baixa nas universidades públicas, né? Ele tem sucesso ímpar aí na questão da possibilidade de pessoas pobres terem acesso às universidades, sejam elas públicas ou privadas. Né? O que o Tarcísio fez no governo não é muito palpável, né, pela população, né, das estruturas, a infraestrutura que ele diz ter, né, disse não, ele comandou, a pasta que ele comandou, elas não são coisas palpáveis para a população, diferente do ser ministro da Educação, que abre as portas para pessoas pretas, pobres, acessarem a universidade. Né? Isso é algo palpável. Assim, demora aí 4 anos para uma formação, né, para uma graduação, mas ainda assim é mais palpável do que números, investimento e etc. Tá? Então acho que o Haddad teve vantagem no que ele tinha para mostrar como feito de prática, né? Feito de fato. Né? O Tarcísio já não tinha essa possibilidade, ou tinha muito menos. O Tarcísio, ele tenta provar o que não tem como provar, né? Ele tenta provar que houve sim uma tentativa do governo federal para resolver o problema gravíssimo que a pandemia nos proporcionava, né? E não tem como você defender o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ou qualquer pessoa que esteve no governo durante a pandemia. Né? Nós somos conhecidos mundialmente aí como um dos piores países a gerir essa pandemia. Então isso foi um ato falho, um caminho muito difícil de se defender durante esse debate. Outra questão que fez muita diferença ali a favor do Haddad foi a forma como ele explicou o orçamento secreto. O orçamento secreto que é um desastre para a gestão pública, para as políticas públicas, e é aplicado sem nenhum pudor pelo governo federal, e o Haddad ele truca ali o Tarcísio perguntando se a prática seria a prática do orçamento secreto seria aplicada aqui na gestão estadual. É uma pergunta extremamente importante, né? O Haddad explica de forma muito didática durante o debate e deixa, na minha opinião, o Tarcísio ali sem saber o que responder, porque provavelmente ele vai tentar sim aplicar aqui o orçamento secreto ou alguma ferramenta semelhante, porque a partir do momento que isso passa no governo federal, aqui também pode passar, né? Então, foi um debate legal, não espera o mesmo grau de educação no debate para presidente. E é isso. Vamos terminando o vídeo por aqui, para não ficar muito longo, mas assim, não tenho dúvidas de que o Haddad venceu o debate e de que se saiu muito melhor, não foi venceu por pouco, acho que ele venceu por muito, né? E agora é trabalhar para tirar a diferença. Acho que é muito claro ali a diferença de qualidade de um político para o outro, né? Infelizmente, as pessoas não estão levando só isso em consideração, né? Também tem as questões federais que estão envolvendo aí e a falta de sensibilidade com o outro, né? Porque quando você quer eleger alguém que fez parte de um governo genocida e que geriu tão mal a pandemia e que tem praticado atos eleitorais de forma descarada, né, só para essa campanha
até essa campanha terminar, né, a gente já deveria ter um pé atrás com esse tipo de gente. Mas as pessoas não, nem todo mundo pensa assim, infelizmente. Mas neste caso, aqui em São Paulo e no governo federal, não deveria ser uma escolha tão difícil assim, né? A gente sabe quem é mais capaz, porque já fez, né? Então, mas vamos ver, tem muita coisa ainda para acontecer até o dia da eleição. E vamos ver o debate de domingo agora, né? Como que vai ser, né? Vai ser bastante tenso. Mas acho que muita coisa foi adiantada já nesse debate para o governo estadual aqui de São Paulo. Até mais e fui!